Carvalho, estamos aqui no canal Na Presença do Pai para iniciarmos mais um vídeo. Mais um vídeo falando um pouco de Deus, um pouco da Palavra de Deus, para descer até o seu coração, para acalentar o seu coração e trazer um pouco de conhecimento da Palavra dele. Só que antes de começarmos o nosso vídeo, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreve lá no nosso canal, aciona o sininho para não perder nenhuma mensagem e compartilhe com o maior número de pessoas possível. Talvez nesse momento alguma pessoa esteja necessitando de ouvir essa palavra. E a gente vai ficar muito agradecido se vocês comentarem também. Porque se vocês começarem a comentar, compartilhar esse vídeo, o YouTube vai ver que é relevante e vai começar a distribuir entre pessoas que estão precisando ouvir essa palavra. Então vai lá, curte, compartilhe, acione o sininho, se inscreva, que a gente já vai começar o nosso vídeo. Hoje, meus irmãos, estaremos conhecendo um pouco da história de Jó. Sabemos que Jó era um homem íntegro, justo, temente a Deus e muito rico. E para tanto, vamos estar lendo Jó capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Vamos ler juntos? Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Tivemos uma breve introdução de como era o coração de Jó, não é, meus irmãos? Vimos que ele amava a Deus e desejava levar seus filhos a fazer o mesmo. Nós vemos também na história de Jó sobre as provações que ele passou. Vemos que Satanás confronta a Deus em relação à vida de Jó, quando diz para Deus: é fácil seu servo Jó seguir a ti, te respeitar, ser íntegro, pois tem tudo, é um homem rico. Deus diz a Satanás: prove a Jó, vai lá, desça, prove a Jó. Mas só não permitiu que fizesse qualquer mal físico a ele. Meus irmãos, notem que até para Satanás agir, ele precisa da permissão de Deus. E quando Deus permite, é porque ele conhece o seu e o meu coração. Satanás poderá até tentar, mas Deus estará sempre conosco. Então vemos nos versículos 13 ao 19, do capítulo 1 ainda, Jó recebendo notícias de tudo que perdeu. E nos versículos 20 ao 22, a Bíblia nos diz que Jó rasga suas vestes, raspa sua cabeça, se prostra com o rosto no chão e mesmo passando por toda essa situação, não pecou e nem culpou a Deus. Ele simplesmente louvou a Deus. Vamos estar lendo, irmãos? Começando capítulo 1, versículo 13 e vamos até o versículo 22. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto este terminava de contar, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse:
Vieram candeus, 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se, rosto em terra e em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Meus irmãos, nós vemos a força, a fé que Jó teve em Deus. Continuou ali, louvando ao Senhor, e em nenhum momento culpou. E lá no capítulo 2, versículo 3, nós vemos Deus perguntando a Satanás: reparou, meu servo Jó? Jó, não há ninguém na terra como ele. É íntegro, correto e temente a mim. Mesmo depois de passar por tudo isso que você fez ele passar, Satanás mais uma vez disse a Deus: se tirar a saúde de Jó, ele irá contra ele. Meus irmãos, Satanás foi ali e Deus disse, mais uma vez, permitindo que Satanás agisse na vida de Jó e tirasse sua saúde, mas não a vida. Satanás enche o corpo de Jó de chagas e, sentado à cinza, raspando as chagas com caco de telhas. Irmãos, veja o sofrimento de Jó. Perdeu tudo e agora enfermo. Imagina a dor, a agonia, o sofrimento que sentia. No capítulo 2, versículo 9, vemos Satanás usando a esposa de Jó para tentar ele a ir contra Deus. Porque ele viu que mesmo assim Jó estava firme no Senhor. Sua esposa vai até ele e diz a ele: amaldiçoa o Deus que você serve e morra. Mais uma vez vemos a integridade de Jó ao responder a sua esposa no capítulo 2, versículo 10. Mesmo passando por tudo isso, ele olha para ela e diz: você fala como uma mulher insensata. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Que situação viveu Jó, meus irmãos? Como reagiríamos num caos desse? O sofrimento de Jó nos mostra o quanto devemos confiar em Deus, mesmo nas situações difíceis. A história de Jó deixa claro que mesmo nessas situações, Deus está presente. Ele mesmo disse a Satanás: viste meu servo Jó? Mesmo passando por tudo, ainda se manteve íntegro. Meus irmãos, essa é a prova que Deus não deixou Jó sozinho. Ele esteve sempre presente, sustentando Jó em suas provações. Não sei a prova que você está passando agora, meu irmão, mas continue crendo no Deus que tudo pode. Até Jesus foi tentado. Ele passou a prova por Satanás. Ele foi levado ao deserto e ali Satanás o tentou com tudo que o mundo oferece. Mas Jesus se manteve firme no deserto. Não deixou sua fé se abalar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o deserto não é lugar de morada, e sim de passagem. Quero dizer a você que, independente do deserto que você está passando agora, ele é passageiro. Qual é o seu deserto? Suas finanças? Sua saúde? Seu emprego? Seu casamento? Seu deserto é sua família, seus filhos? Quero dizer algo de Deus a você. Continue confiante. Ele é o Deus que tudo pode. Inclusive, restaurar essa situação que você está vivendo agora. E sabe o que vai acontecer quando passar por esse deserto? Você encontrará vitória naquilo que tem buscado, confiado e entregado a Deus. Porque o nosso socorro vem dele. E aí você poderá declarar, como Jó declarou no capítulo 42, versículo 5. Vamos ler?
Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Pois é, meus irmãos, Jó passou por tudo o que passou, e mesmo assim ele confiou em Deus. E sabe o que Deus fez com a vida de Jó? Vamos ler, confirmando no capítulo 42, versículo 12 e 13. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Esse é o Deus que servimos. Esse é o Deus em que devemos confiar. Deus os abençoe. Esse foi mais um momento na presença do Pai.